Só vou pedir você para trazer aqui para mim, Cami, por favor. Boa noite, Nova. Boa noite com muita alegria. Obrigada, muito obrigada. Que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez. Hoje, de uma forma diferente, eu trazendo um testemunho, vou falar um pouquinho sobre a minha caminhada com Jesus, a minha trajetória com Cristo. Muitas pessoas aqui na Nova já me conhecem, já conhecem um pouco do meu testemunho, mas se você não conhece, uma boa oportunidade aí para você saber um pouquinho de mim. Eu sou Cristina, sou casada com Wagner, eu sou mãe do Pedro e do Lucas, e estou aqui na Nova desde o comecinho da Nova. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre como eu conheci Jesus, sobre a minha caminhada cristã com Ele. Confesso que eu não escrevi nada aqui, vou falar mesmo assim que o Espírito Santo trouxe à minha cabeça, à minha memória. São muitas as minhas experiências com Ele, graças a Deus, todas baseadas na palavra, todas pautadas na palavra do Senhor. E eu vou começar falando da minha bisavó. Eu não a conheci, mas a minha bisavó, minha avó contava, minha mãe conta até hoje, sobre a mulher incrível que ela foi. Ela hospedava missionários, muitos missionários. Eu sou de Minas Gerais, minha família é de Minas Gerais, do interior de Minas, Belo Horizonte, ali próximo. E a minha avó, a minha bisavó, ela hospedava na casa dela missionários americanos, missionários que às vezes vinham da Europa. E a casa dela sempre estava ali, cheia de pessoas que iam, né, para o Brasil para falar de Jesus. E assim ela conheceu Jesus, e ela era uma serva fiel do Senhor. A minha mãe, ela conviveu muito com a minha bisavó, então ela conta muitas histórias incríveis, inclusive até sobre a morte dela, da minha bisavó, como Deus preparou tudo. Então, né, a minha mãe ali, ela conviveu nesse ambiente cristão, nesse ambiente de igreja, mas ela era uma criança também. E logo ela, né, cresceu e tudo, se casou com meu pai. E meu pai era cristão, católico, e infelizmente ele já faleceu. Mas, então, eu vou começar assim das minhas lembranças, né, do meu início, assim, das minhas lembranças mais remotas. Eu já tenho 41 anos, então tenho que, às vezes, puxar algumas coisas, mas o Espírito Santo sempre me traz algumas coisas que ele fez, assim, mesmo ainda na minha primeira infância. E eu morava numa cidade do interior de Minas Gerais, e é 1h30 de Belo Horizonte, e uma cidade bem pequena, muito pequena, assim, pequena mesmo. E você pode imaginar, eu nasci em 1980, então eu estou falando ali de 1988, mais ou menos. Eu me lembro assim de eu indo para a igreja. Eu sempre fui da igreja batista, e eu lembro de mim. A igreja não era perto da minha casa, mas eu lembro assim de eu caminhando, atravessando a cidade. Era uma cidade era pequena, né? Ainda é pequena. E eu indo para aquela igrejinha, e uma igreja batista bem pequena também, bem tradicional mesmo. A gente sentava no banco e a gente cantava ali os corinhos. Mas eu lembro que tinha a escolinha dominical. Ainda tenho na memória algumas fotos assim das revistinhas que a gente estudava ali. Mas a minha família, assim, meu pai, ele era um católico não praticante, e minha mãe era bem tradicional também, não era assim uma pessoa de praticar muito o evangelho, ia na igreja nos domingos, mas não tinha uma vida assim, digamos, de leitura da palavra. Eu não me lembro, né, assim, dela lendo, ensinando para a gente a Bíblia.
Mas eu sentia que eu estava fazendo a coisa certa, eu sentia que eu estava no caminho certo. Mas, e desde pequena, assim, mas eu era uma criança que tinha muito medo, muito medo, porque depois, mais na minha adolescência e na minha fase adulta, né, eu fui entender um pouco mais do dom que Deus tinha colocado na minha vida, que mais sobre o mundo espiritual. Então, quando eu era criança, eu tinha esse medo, porque eu via muitas coisas, principalmente à noite. Eu abria meus olhos, eu via muitos bichinhos andando na parede, e eu chorava bastante. Eu lembro que o meu pai, ele, né, não entendia o que acontecia comigo, ele achava que eu estava com frio, e ele vinha e me cobria. Eu me emociono, porque eu tenho essa memória muito viva assim, dentro de mim, né? E ele vinha, ele me cobria, com aquele amor que ele tinha. Mas ali eu estava vendo coisas que me perturbavam, né? E às vezes não dormia bem à noite, acordava já cansada para ir para a escola. E assim eu fui crescendo. Mas quando fiz 14 anos, 12, 13, 14 anos, eu mudei para Belo Horizonte. E ali eu continuei a minha caminhada na igreja. Na verdade, eu ainda não conhecia Jesus, de fato e de verdade. E eu lembro que, aos meus 14 anos, eu fui para essa igreja batista também. E ali, sim, eu comecei a entender quem era Jesus. Eu comecei a entender o que era a Bíblia, o que era a palavra de Deus. Comecei a ter ali um entendimento mesmo, né, da verdade. E eu gostaria de ler com vocês o primeiro versículo, assim, que impactou meu coração, que tocou de uma forma muito profunda a minha vida, que está lá em Jeremias 1, a partir do versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo... Muito obrigada, Tiago. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. E antes que saíste da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então disse eu: Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Dá licença. Queridos, eu lembro que eu estava sentada na mesa, eu acordava cedo, e eu tinha posto no meu coração que eu ia aprender sobre a Bíblia. Eu estava em casa. E quando eu li isso, eu comecei assim a chorar muito, porque eu falava assim, meu Deus, né? Eu senti um impacto dessa palavra muito forte no meu coração. Eu senti uma revelação de Deus para a minha vida. E isso transformou, digamos assim, foi um boom que deu na minha mente, assim, falei, meu Deus, o que o Senhor está falando para mim? Eu tenho essa memória ainda, essa memória dessa palavra, da mesa, do sol entrando pela janela. Está tudo muito fresco ainda em mim esse dia, porque esse dia ele realmente impactou muito, essa palavra impactou muito a minha vida, de uma forma que realmente mexeu no meu coração. E ali eu comecei, nessa igreja, a buscar mais a Deus, a conhecer mais da palavra. Era uma igreja batista mais renovada, eles explicavam bastante sobre a Bíblia, eles tinham ali já toda uma estrutura que eu não tinha naquela igrejinha onde eu comecei, já era uma igreja mais consolidada, maior, e ali eu fui tendo entendimento,
e eu fiz o curso do batismo. Logo eu me batizei, entrei para o grupo dos jovens e comecei, né, a ficar bem firme ali naquela igreja mesmo e tá assim com aquela sede. Eu tinha uma sede de Deus e cada vez mais eu queria conhecer de Deus, saber quem era Jesus. E sempre estando ali, eu participava de tudo que acontecia. Eu lembro que tinha um retiro, ele acontecia em julho, né, que eram as férias escolares, e ele era de 10 dias. E você ia para esse retiro, e ali você ficava naquele acampamento, estudando a Bíblia, aprendendo a orar. Você acordava de madrugada, a gente tinha que acordar de madrugada também para orar ali. Os pastores ensinavam a gente. E esse retiro também ele foi assim, muito, muito impactante, porque a gente ficava ali 10 dias e eu estava assim, com aquela sede de Deus, né? E falei, meu Deus, a oportunidade de eu ir ficar ali, aprender a palavra de Deus. E eu fui, e ali eu fiquei assim, impactada mesmo, estudava, a gente tinha uma Bíblia que eles davam para a gente, e a gente levava lápis de cor, e a gente coloria ali os temas, era tudo por tópicos e temas, e ali eu fui aprendendo, era muita informação, na verdade, para mim, sabe? Era muita coisa, né? Muita novidade, muita coisa, nossa, era tanta coisa na Bíblia, e, nossa, Jesus, quem é João Batista? Nossa, quem é fulano? Os 12 discípulos e tal, e tal. Mas ali Jesus, né, já trabalhando também no meu coração, ali eu entendi também mais um pouco sobre quem era Jesus, e a palavra sempre entrando no meu coração e quebrando cadeias, tirando alguns sofismas que eu tinha. Eu era um pouco assim, como eu tinha muito medo, e depois o medo foi passando. Mas ainda eu sonhava com muitas coisas ruins, eu ainda via muitas coisas ruins, mas o Espírito Santo estava ali comigo, trabalhando no meu coração, me ensinando. E eu voltei, e aí naquela igreja ali eu já participava do grupo dos jovens, todo sábado, né, a gente tinha a reunião dos jovens à noite, eu estava ali, e a gente tinha a escola dominical no domingo. E a gente fazia visita nos hospitais, eu comecei a ajudar o pessoal a fazer as visitas. A gente era muito de ir no monte, e a gente ia muito, muito para o monte na sexta-feira, toda sexta-feira. E ali eu fui recebendo a palavra, Deus foi curando o meu coração, foi revelando-se a mim de uma forma muito amorosa, de uma forma muito paciente e doce, de uma forma assim que só Ele mesmo, né? Só você sabe como Jesus é doce, né? Mas enfim, e eu continuei aprendendo a palavra, e muitos versículos assim foram caindo mesmo assim no meu coração de uma forma forte, de uma forma transformadora. E eu lembro que eu queria que Deus tirasse uma coisa ruim de mim. Eu lembro que eu aprendi um versículo, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu agarrava naqueles versículos. Tudo que eu aprendia, querido, aqui na Bíblia, eu ficava repetindo. Eu ficava repetindo porque eu tinha uma sede muito grande de Deus. Eu tinha uma sede muito grande. A minha alma estava desesperada por Deus, né? E eu comecei a ir assim, eu ia em tudo que tinha na igreja, na verdade. Na época tinha muito veredas antigas, eu fiz 2 veredas antigas. E depois eu tinha feito já esse congresso de 10 dias, e depois eu fiz encontro, e enfim, e aí tinha às vezes e eu gostava de ir nas vigílias também. A gente é jovem, né? A gente tem mais ânimo. E ficava a noite toda. E, enfim, Deus foi trabalhando de uma forma muito linda no meu coração.
eu fui aprendendo a Bíblia. Essa Bíblia, inclusive, vou mostrar para vocês. É uma Bíblia que eu tenho desde os meus 15 anos. Ela está toda marcadinha, muitos versículos, muita coisa que Jesus, às vezes, eu estava no meu quarto, assim, sozinha, pedindo a Deus algumas respostas, e Deus falava comigo. E tudo através da palavra, sabe? Sempre através da palavra. Porque eu aprendi, né, desde quando eu li Jeremias, que Deus ia falar comigo através dessa palavra, que Deus ia me transformar. Eu tinha uma convicção que tudo que estava escrito aqui ia acontecer comigo. Ia acontecer comigo. Eu tinha aquela fé, sabe? E sempre ali lendo, sempre ali na igreja. A igreja que eu era uma igreja batista mais renovada, sempre estava trazendo pastores de fora, trazendo mensagens assim diferentes, assim, mais inovadoras. Eu ficava bem impactada, e Deus trabalhando no meu coração. Uma igreja muito abençoada, onde eu realmente tive muitas experiências com Deus. Inclusive, meu marido era de lá, né? A gente era amigo, ele era de um grupo, eu era de outro, mas nós nos conhecemos lá. Ele também foi batizado nessa mesma igreja, ele também serviu a Deus ali por muitos anos, né? Aí, um belo dia, a gente se cruzou, né? Os nossos olhares. E alguém falou rua ali dentro. E para a glória de Deus, né, nós já estávamos ali com Jesus, já nos conhecíamos, mas não namorávamos nem nada. Mas resolvemos nos conhecer melhor. Eu já tinha 21 anos, ele já tinha 22, e nós resolvemos ali nos conhecer. Nós começamos a namorar e nos casamos. E foi realmente um casamento muito lindo. Graças a Deus, meu esposo é um homem muito, muito de Deus, uma pessoa realmente que Deus preparou para mim, e que me ajuda, que me suporta, que me ama. É recíproco, né? Mas, glória a Deus pela vida dele. Nós casamos, e logo o meu marido é engenheiro, e ele arrumou um emprego 1 ano depois no estado de Goiás, e nós mudamos para Goiás. E ali eu recém-casada, né? Aí já não estava ali na minha igreja local, né, local de Belo Horizonte, já não estava perto da minha família. E aí foi um outro desafio, né? Porque eu falava, era uma cidade do interior, bem pequena também, bem remota. E ali meu marido às vezes não, saía para trabalhar, e eu ficava ali né, sozinha, esperando, fazendo as coisas de casa, como uma boa dona de casa que eu sou, graças a Deus. E ali também eu fui vivendo umas outras experiências com Deus, fui aprendendo também com Deus, né, nessa nova vida que eu estava vivendo de casada, esse novo lugar, essa nova maneira de vida, né, sempre orando ali, estudando Coríntios, né, que fala sobre mais o casamento. E foi um tempo também onde que eu cresci bastante ali no estado de Goiás, um tempo que Deus assim trabalhou também muito em mim. Nós ficamos ali por alguns anos, e logo depois desses anos, se eu não me engano, ficamos 3, depois ficamos acho que mais 2, e sempre mudando ali. Aí voltamos para Belo Horizonte, e aí quando eu voltei eu já estava com meu primeiro filho, Pedro, que é uma bênção, meu filho maravilhoso. E a gente voltou, e quando a gente voltou, a gente ficou 1 ano em Belo Horizonte. Eu estava assim, bem feliz, né? Estava de volta com a minha família, de volta na igreja. E logo depois de 1 ano, meu marido ele recebe um convite para morar na África. E ele aceitou esse convite, e
nós aceitamos, na verdade, juntos, né? Nós conversamos e tudo. E ali, falei, meu Deus, eu nunca tinha saído do Brasil, nem para passear, nem para passear. E nós fomos ali morar, naquele lugar. Eu já estava, né, mais madura na fé, já conhecia a palavra do Senhor, já tinha passado por algumas experiências, que foram assim significativas na minha vida. E ali eu fui ali para a África junto com ele. Quando, na verdade, eu voltei para Belo Horizonte, eu estava grávida, né, do Lucas. E a gente tinha ficado em Goiás, e lá eu tinha engravidado, e voltei e dei à luz ao Lucas, meu segundo filho, maravilhoso também. E ali nós fomos nós 4 morar ali. Ele era um bebê de 1 ano, e nós fomos ali morar. E ali foi realmente um grande desafio, porque meu marido ele fazia o que a gente chama de fly-in, fly-out, que eu morava na capital de Moçambique, Maputo, e ele trabalhava numa cidade chamada Tete. Então, ele voava toda segunda de manhã para esse lugar e voltava na sexta-feira. E ali, quando eu cheguei ali naquele lugar, eu lembro que a gente ficou ali 2 dias, e ele já tinha que ir, né, para o trabalho. E ali eu me vi assim numa situação muito desafiadora, porque eu não conhecia a cultura, eu não conhecia as pessoas, não conhecia ninguém, na verdade, né? E com 2 crianças, e claro, meu marido muito presente sempre, me dando toda assistência, a empresa dando a gente toda assistência, graças a Deus, mas eu temi, né, como mãe, como mulher. E eu quero ler com vocês um outro versículo, que nesse dia foi assim, bateu no meu coração de uma maneira muito, muito forte, que está lá no Salmo 121, se eu não me engano, né? Vamos lá. No Salmo 121, e eu estava ali naquele hotel, olhei para o meu bebê, olhei para o Pedro, que também era pequeno, e falei, meu Deus, e agora? E me deu aquele temor. E a hora eu olhei para a janela e eu vi uma montanha. E na hora que eu olhei a montanha, eu lembrei desse versículo, né? O Espírito Santo me lembrou desse versículo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Gente, foi um bálsamo esse salmo para mim. Foi um bálsamo, assim. Quando eu li, quando o Espírito Santo trouxe à minha memória esse salmo, esse versículo, e depois, logo em seguida, eu li todo o salmo, nossa, foi um bálsamo, um refrigério. E eu falei, nossa, Jesus, o Senhor está comigo. Quantas coisas eu já vivenciei e eu já passei e o Senhor estava presente comigo. E, nossa, realmente foi assim, um alívio, sabe, para a minha alma. E ali eu fiquei por quase 2 anos naquele país. Meu marido trabalhando, eu cuidando dos meus filhos. Muitas experiências com o Senhor, aprendi muitas coisas a respeito do mundo espiritual que eu até já tinha vivido e consegui entender de uma forma melhor. Mas ali aprendi, conheci missionários, aprendi, né, vendo as pessoas, missionários no campo, né,
Moçambique é um lugar que tem muitos missionários brasileiros por questão da língua que fala o português. Aprendi muito ali com eles, ajudei também. Então, foi um tempo muito precioso que Deus me deu naquele país, um lugar onde que eu aprendi a amar aquele povo, um povo muito alegre, um povo que gosta de dançar, um povo que gosta de cantar, de expressar muito a gratidão deles ao Senhor. E aí nós ficamos, logo nós saímos, voltamos para o Brasil para esperar uma transferência do meu esposo para outro lugar. E fiquei ali um tempo no Brasil, como meses, esperando essa transferência. E meu marido foi transferido para Lima, no Peru. Então, um novo desafio, né, uma nova caminhada ali, e eu já com uma outra dificuldade, eu não sabia nada de espanhol. Eu lembro que eu cheguei lá e a gente ficamos num apartamento da empresa, a mesma empresa, e eu lembro que tinha uma pessoa que ajudava a gente, né, uma ajudante. E, gente, eu não sabia não sabia falar segunda-feira, não sabia falar que era lunes. E eu tentava e falava, meu Deus, a nossa comunicação era muito engraçada, mas uma pessoa muito boa, uma mulher muito doce, me ajudou ali naquele tempo que eu estava ali. Logo eu saí do apartamento da empresa e fui para um apartamento que a empresa tinha alugado para nós. E ali eu fiquei, naquele lugar, em Lima. E foi um tempo também que Deus assim trabalhou muito no meu coração, um tempo que eu vi também a glória de Deus sobre nós, um tempo que eu vi o cuidado, o carinho do Senhor conosco, comigo, com os meus filhos, com meu esposo. E nós ficamos ali por 3 anos. Ficamos ali por 3 anos. Meus filhos se adaptaram bem. Logo eu fui aprendendo a língua, fui aprendendo a me comunicar. E, graças a Deus, deu tudo certo também. Tivemos que voltar para o Brasil. E ali no Brasil, em 2017, eu voltei para o Brasil. Eu tinha saído de Belo Horizonte em 2005. Então, quando eu voltei em 2017, né, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu reconectei ali com a minha família, voltei, né, para a igreja que eu tinha casado, e estava ali também assim muito, muito feliz. E de verdade falei, nossa, agora eu vou ficar quietinha aqui, né? Já tinha dado aí umas andanças, falei, não, agora eu quero ficar quieta, agora eu creio que o Senhor vai me deixar aqui. Tinha isso no meu coração. Tinha assim essa certeza que eu tinha cumprido a minha missão, digamos assim. Mas não, né? Só que não, né? Como diz, né? E no final de 2017, em novembro, meu marido fala, olha, acho que a gente vai ter que mudar de novo. Gente, sério. Quando ele falou isso, eu fiquei, você está falando sério? Você está brincando? Ele falou, não. E aí foi um desafio muito grande para mim, porque eu falei, eu não quero mais mudar, né? Eu já mudei, já conheci muita coisa, já vivi aí 2 imigrações, né? E não é porque eu morei na África ou morei no Peru que a imigração, digamos, é diferente. Eu tenho que passar a gente passa por todo um processo de imigração, né? A gente tudo legal, tudo correto, né? Tudo certo. Então é um processo imigratório do mesmo jeito, né? Desculpa. E aí, gente, foi uma luta. Eu comecei realmente a ter uma luta maior dentro de mim, porque aí você pode falar, Cristina, mas o Canadá é diferente, né? É um país de primeiro mundo e tal, pá, você morou aí em África, em Peru. Mas, queridos, eu não tinha a mínima vontade de vir para cá, confesso. Não tinha.
Foi bem desafiador para mim. E eu lembro que eu falei, Deus, e aí, né? Como é que vai fazer, Jesus? Mais uma vez eu tenho que mudar? Mas, mais uma vez, a gente recorre o quê? A palavra de Deus, né? A nossa bússola. Aí Jesus, lá no Salmo 118, no versículo 20, essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Eu entendi, né? Bem claro, né? É a porta que Deus tinha aberto. Então, eu vim, em maio de 2018 nós viemos, né? Eu, meu esposo, meus filhos, e, claro, como toda imigração, não é fácil, não tivemos dias fáceis. Eu vim, mas meu coração, por algum tempo, ficou no Brasil, e sempre ali, tinha dias que eu queria falar, não vou voltar, realmente não quero, principalmente quando eu cheguei no final do inverno, né? Aí, quando chegou o primeiro inverno, né, que eu fui passar aqui, foi bem difícil. Eu falei, nossa, isso é muito tenso, não consigo viver esse inverno todo ano, não. Mas o Senhor trabalhando no meu coração, o Senhor trabalhando na minha vida, o Senhor trabalhando, né, na minha casa, eu aqui na igreja, né, todo mundo aqui estava desde o início me apoiando, orando por mim, me dando boas palavras, uma palavra de ânimo, trazendo palavra de ânimo. E hoje eu estou com meu coração bem aqui nessa terra, bem aqui, tranquila, graças a Deus. E é isso, queridos. A minha trajetória com Cristo desde criança, vivi muitas experiências assim com o Senhor, mas a maior experiência que realmente eu tenho vivido nos dias de hoje é realmente quando eu entro no meu quarto, é quando eu oro, é quando eu leio a palavra, é quando eu busco entender a vontade dele para mim. E tudo mudou na minha vida desde lá da minha adolescência, dos meus 14 anos, quando eu entendi que tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Nos momentos mais difíceis que eu passei, eu recorri a ela e Deus me deu a resposta. Nos momentos mais difíceis, intensos, eu recorri a essa palavra e Deus me ouviu. E por isso que eu trouxe essa Bíblia minha desde quando eu era adolescente, porque ela tem aqui muitas coisas grifadas, de muitos momentos que eu passei com Deus, de muitos momentos ali que eu vivi com o Senhor. E eu louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E eu quero terminar lendo o versículo que hoje eu vivo, que está lá em Filipenses 3. Vou achar aqui. Filipenses 3. Acho que eu vou ler na versão da minha Bíblia, porque essa Bíblia minha ela é antiga, a versão dela é antiga. Eu vou ler aqui na minha Bíblia atual, aqui da versão atual. Filipenses 3, versículo 12. Hoje, eu estou nesse versículo. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esquecendo daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória
Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Eu estou longe de ser perfeita, eu estou longe de ser uma pessoa boa, eu estou longe de ser muita coisa. Mas cada dia eu avanço mais para o Senhor. Cada dia eu estou mais perto dEle. E quanto mais perto eu estou dEle, melhor eu me torno. Porque o caráter dEle ainda está sendo formado em mim. Eu sei que Jesus ainda tem muitas coisas para fazer na minha vida, para fazer através da minha vida. Mas eu sou muito grata por tudo que Ele fez até aqui. Eu sou muito grata por cada palavra que Ele me deu em momentos difíceis, em momentos de tristeza, em momentos de dor, de solidão. E isso que eu quero continuar, prosseguindo para o alvo, prosseguindo com Ele. Nos meus altos, nos meus baixos, caindo, levantando. O importante é que Ele nunca desistiu de mim. Ele já me deu inúmeras segundas chances. Ele nunca desistiu. E essa semana eu estava ali orando, e eu falei, nossa Deus, no meu quarto, lá no meu closet, eu falei, nossa Deus, não teve uma vez que eu te chamei que o Senhor não veio. Não teve uma vez que eu orasse que o Senhor não apareceu. E aquilo me tocou tanto, porque eu fiquei tão grata ao Senhor. E quantas vezes eu já passei, às vezes, uma semana sem nem aparecer ali para orar. Mas quando eu apareço, Ele já está lá. Glória a Deus. Então, esse é meu testemunho. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Se você tem qualquer dúvida, busca a Bíblia, busca a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que aqui é a nossa bússola. Essa palavra ela é capaz de discernir pensamentos, toda a nossa intenção do nosso coração. E foi ela que me trouxe até aqui e ela que vai continuar comigo até o fim. Amém.